Fortes indícios marcam que nesse momento os Estados Unidos ele está no fim do seu ciclo como a grande potência econômica mundial. Vamos discutir isso no vídeo. Reino Unido está fazendo uma proposta para exportar refugiados até Ruanda, por incrível que pareça, pagando uma grana para o país, para exportar ali imigrantes ilegais que entraram no país, e também o Japão, pela primeira vez na sua história, vai participar de uma cúpula da OTAN, o que mostra, claro, uma militarização cada vez mais forte desse país do Sudeste Asiático. A Rússia, em relação à Ucrânia, dá um ultimato em Severodonetsk, em uma situação que se assemelha bastante ao que aconteceu em Mariupol, ou seja, logo menos. Pode passar de Severodonetsk, chegar até Lysychansk, Kramatorsk e dominar completamente a região de Lugansk. A China, embora todo mundo saiba que é uma grande aliada da Rússia, pela primeira vez em um telefonema com o Xi Jinping, com o presidente Putin, deu total apoio, tanto em relação à defesa de soberania e integridade territorial. É uma bipolaridade cada vez maior no mundo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, economia, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Galera, link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição, tá? Baratinho, vocês vão se arrepender. E claro, se quiser contribuir sendo membro do canal, sensacional, se não só seu like e engajamento já tá mais que ótimo também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, existem aí fortes indícios, eu vou mostrar para vocês quais são eles, que os Estados Unidos, principalmente depois do início do governo Biden, está entrando numa situação de declínio econômico que pode ser irreversível, ainda mais com a ascensão, o crescimento econômico de China e também da Índia, tá? Obviamente numa escala muito menor, mas numa proporção muito maior. A Índia não tem a mínima comparação com a economia chinesa, com toda certeza, mas o ritmo de crescimento, ele também é bem importante, tá bom? Professor, por que você está falando isso? Vamos lá, ó. Quando deu a pandemia, vários países encharcaram a economia de dinheiro, né? Japão, União Europeia, Estados Unidos, por exemplo. O Biden, ele fez um programa de governo oficial chamado de American Rescue Plan, ou seja, um programa de recuperação econômica da América, né? Esse programa, por baixo, ele está gastando mais ou menos uns 4 trilhões de dólares, fora outros auxílios ali mais localizados, nos Estados Unidos. Não exista dinheiro que dê em árvore. Se você está emitindo dinheiro sem o aumento da produtividade, a tendência é gerar inflação, como já está acontecendo nos Estados Unidos. A gente teve, inclusive, dados recentes históricos de uma inflação que chegou a 8,6%. Há mais de 40 anos não acontecia uma inflação dessa proporção. E quando você tem uma inflação muito alta, o que geralmente o Banco Central faz, ainda mais o Banco Central, que não é filiado à questão partidária, não é um Banco Central político, ele aumenta a taxa de juros, que é o que o Federal Reserve fez hoje, aumentando em 0,75%. Só que quando você aumenta a taxa de juros para tentar combater a inflação, reduzindo, né, o poder de consumo da população, você meio que trava a economia. Você dificulta novos empreendimentos, contração de empréstimos, financiamentos. Para um país como os Estados Unidos, que está tentando se recuperar economicamente, está tentando fazer o PIB crescer de novo, é muito complicado. Fora que a gente não pode esquecer que a dívida americana é muito grande. Quando você aumenta a taxa de juros, naturalmente a dívida ela também acaba ficando mais cara. Ou seja, é mais dinheiro que os Estados Unidos vai ter que contrair para conseguir se sustentar economicamente. Outro ponto importante está relacionado a esses próprios estímulos também e outros fatores do mercado de trabalho que estão fazendo com que faltem trabalhadores. Exatamente. A gente vê principalmente assim em restaurantes, trabalhos um pouco mais braçais, que não tem mais gente nos Estados Unidos para exercer esses cargos. É comum ver, por exemplo, o mercado em regiões mais ricas, da Flórida, Califórnia, por exemplo, que você tem filas, por exemplo, dos supermercados, não porque faltem caixas, mas porque falte gente para trabalhar nesses caixas. Ou então restaurantes, por exemplo, não tem mais garçom, agora não consegue arranjar, por exemplo, mais mão de obra. E por que isso está acontecendo? Durante a pandemia, claro, os pacotes de estímulo do governo Biden, eles fizeram com que, galera, o valor era bem significativo, né? A gente tá falando na casa dos $700 aí. Então muita gente, vou ter um trabalho intermitente, vou ganhar mal, vale muito mais a pena eu ganhar um auxílio econômico. Isso desestimulou trabalhos um pouco mais braçais e mais mal remunerados, tá? Mas não é só isso, porque hoje os estímulos,
eles já reduziram bastante, ou até mesmo acabaram, e ainda falta essa perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Eu diria para vocês que a própria mudança no pensamento coletivo da população, num pensamento, vou cuidar da minha saúde, vou me aposentar um pouco mais cedo, existem programas governamentais que vão garantir um pouco a minha estabilidade, eu não preciso ficar me matando aqui no mercado de trabalho para ganhar mal, reduzem, por exemplo, o número de pessoas interessadas nessas vagas mais mal remuneradas, chamadas de subempregos. A gente não pode esquecer que houve uma restrição muito significativa desde o governo Trump, mas agora também por conta da pandemia, e não que o Biden tenha arrefecido esse problema não, de contenção da migração, e não dá para esquecer que, convenhamos galera, os imigrantes, mesmo os imigrantes legais, vão que é certo, mas os caras exerciam um papel importante nessa mão de obra mais braçal, nessa mão de obra que ganha menos, percebe? Se você não tem imigração, naturalmente você não tem trabalhadores. O próprio perfil demográfico dos Estados Unidos é um país em que a população está tendo cada vez menos filhos e a população está envelhecendo cada vez mais. Está faltando pé, está faltando população economicamente ativa. Então a mudança da estrutura etária da população e próprias questões também culturais e questões econômicas americanas estão fazendo com que falte mão de obra. Ah, professor, é só os restaurantes eles produzirem mais, pagarem mais. Como que restaurante ou estabelecimento vai conseguir pagar mais se está faltando, por exemplo, alimento nas cadeias produtivas? Guerra na Ucrânia, fertilizante, petróleo, inflação. A China, até pouco tempo atrás, né, com o lockdown, percebe? Como que vai conseguir pagar mais para esses funcionários se também está tentando se recuperar nesse momento? Aliás, até pode, professor, conseguir pagar mais. Pô, legal, você vai pagar mais, mas para o cara fazer exatamente o mesmo trabalho. Ou seja, um valor maior, sem um trabalho que seja mais produtivo de fato. É mais dinheiro em circulação. Naturalmente, isso tende a gerar mais inflação. Então, olha a posição dos Estados Unidos. Se o Federal Reserve ele aumenta muito a taxa de juros para controlar a inflação, ele desestimula a economia no momento que não poderia fazer isso. Só que se ele deixa a taxa de juros muito baixa, ele estimula um pouco o consumo, inclusive forçado com essa liquidez do mercado, e aumenta a inflação. Ou seja, há um risco muito grande dos Estados Unidos passar por uma estagflação, um aumento de estagnação econômica e inflação, percebe? E qualquer ponto que você atacar, você vai agravar um dos outros dois setores. É um momento muito complicado da política econômica americana, em que praticamente a pandemia, a guerra na Rússia e na Ucrânia, mas as próprias mudanças políticas econômicas internas e as atitudes democratas do governo Biden de injetar muito dinheiro no mercado. A gente está falando, galera, os Estados Unidos continuam emitindo dinheiro. 40 bilhões de dólares para a guerra na Ucrânia. Recentemente o Biden anunciou mais um pacote aí de 1 bilhão vai ser mandado para a Ucrânia, fora 200 e poucos milhões em ajuda humanitária. Professor, não tem que ajudar? Claro que tem, não estou defendendo que não, né? Mas os gastos eles estão muito elevados, a liquidez está muito grande no mercado e uma hora vai pagar a conta. E aí, você acha que isso significa a decadência do Império Americano, que, convenhamos, já está consolidado como uma das maiores potências econômicas desde o final do século XIX? O que você pensa sobre o assunto? China vai superar os americanos como a grande potência econômica mundial? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante está relacionado a uma polêmica atitude do governo Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, que é obrigado a lidar, e a gente sabe que a população britânica ela é uma das populações que mais tem aversão ao estrangeiro, inclusive o próprio movimento do Brexit que aconteceu também tem um caráter um pouco xenofóbico, um caráter anti-imigração. O que ele está fazendo? Alguns grupos de imigrantes ilegais do Iraque, da Albânia, Afeganistão, que estão entrando no Reino Unido, ele fechou um acordo com o governo de Ruanda para pagar um valor de 157 milhões de dólares para mandar esses refugiados ou esses imigrantes ilegais para Ruanda. Ou seja, você está pagando para países receberem refugiados. Só que é complicado porque são pessoas, né? Não são mercadorias. Então, a própria Acnur, que é responsável, por exemplo, pela questão dos refugiados do mundo, está vendo a situação como uma situação de extrema gravidade. O príncipe Charles, que, claro, não é chefe de governo, não participa do governo, mas é um chefe de Estado, né? Depois da Rainha Elizabeth. Então, a sua fala tem uma participação política importante, tem uma questão simbólica muito significativa, criticou, falou que é inaceitável essa postura do Boris Johnson. O avião, já tinham sido fretados 2 aviões, né, para mandar essas pessoas embora, cerca de 130 pessoas por avião, só que nos últimos momentos, por exemplo, um cara do Iraque, ele conseguiu, né,
em cortes internacionais, o direito de ser julgado para saber se ele deveria ficar ou não no Reino Unido, mas o Boris Johnson, mesmo com toda a resistência da comunidade internacional, aparentemente não vai arredar da ideia de mandar refugiados para outros países. Mas não se a moda pega agora? A gente vai comprar o direito de exportar a pessoa para outros países? Tratar como uma mercadoria? E aí, complicado, né? O que você pensa sobre o assunto? Tem o direito ou não? Ah, professor, Ruanda aceitou economicamente. Se eles querem, beleza. Lembrando que Ruanda é um país, claro, né, não é o mesmo país da década de 90, mas que tem um histórico gravíssimo aí de desrespeito aos direitos humanos, inclusive com uma das piores guerras civis desde a nova ordem mundial, dos Tutsis contra os Hutus. Outro ponto significativo está ligado ao Japão. O Japão que está no meio ali de uma turbulência, porque faz, não fronteira porque é uma ilha, né? Mas está muito próximo da Rússia, e o Japão cada vez mais amplia as sanções contra a Rússia. E tem inclusive disputas pelas Ilhas Kurilas, disputas territoriais com os russos, então preocupa a proximidade com a Rússia, militarmente e geopoliticamente falando. Tem a Coreia do Norte do seu lado, que está prestes a realizar testes nucleares, e tem a China, que historicamente também está querendo dominar cada vez mais o mar da China e também é um grande rival dos japoneses, com também algumas disputas em litígio, né, com o território japonês. Por isso, o Japão já anunciou que lembrando que o Japão, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma constituição pacifista que o impede de fazer grandes investimentos na parte militar, em desenvolvimento de armas e tal, mas vem mudando um pouco essa postura até depois da guerra da Ucrânia. Lembrando, olha como essa guerra ela está mudando geopoliticamente o mundo inteiro. O Japão anunciou que vai passar a investir agora cerca de 2% do seu PIB no setor militar e no setor de defesa. O Japão, ele não faz parte da OTAN, mas ele vai participar da reunião da OTAN porque militarmente e geopoliticamente ele é muito mais associado aos países ocidentais do que, claro, aos países orientais. Então isso mostra pela primeira vez, né, a participação do Japão, como eles estão preocupados com a sua defesa. O Japão, que segundo as bocas pequenas aí, China, foi convidado a pertencer a AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, mas o Japão nega que isso tenha acontecido. Lembrando que os Estados Unidos, segundo a própria chefia americana representante dos Estados Unidos da OTAN, inclusive está pleiteando uma nova aliança militar, no estilo da OTAN, contra a Rússia nesse momento, e que poderia, claro, abrigar países como Ucrânia e Japão. Ou seja, o Japão está querendo reforçar a sua defesa militar. E para finalizar aqui o nosso vídeo, duas questões relacionadas à Rússia. Severodonetsk, como eu já falei para vocês há alguns vídeos atrás, é uma cidade hoje super estratégica, porque passando pelo rio Donetsk, você chega em Lysychansk, que é uma cidade relativamente média para grande na Ucrânia, uma cidade industrial, e abre o caminho para chegar em Kramatorsk. Se dominar Kramatorsk, uma cidade de grandes proporções, Lugansk está praticamente derrotado. E aí a Rússia vai conseguir realizar um dos seus grandes sonhos, claro, que é fazer o corredor da região da Rússia, região separatista de Donbass, até a regiãozinha da Crimeia, passando por Lugansk, Mariupol e por aí vai. Em Severodonetsk, a Rússia ela vem ampliando, inclusive ataques com artilharia, enquanto a população ela está recuando e ficando em posições um pouco mais estratégicas. Segundo a Rússia, o avanço está bem significativo, tanto que a Rússia deu um ultimato. Larguem suas armas, que a gente abre aqui um corredor humanitário para vocês conseguirem escapar desse território. A Ucrânia não respeitou esse ultimato, falou que não vai respeitar também esse corredor humanitário, inclusive bombardeando posições russas, mas grande parte da defesa da Ucrânia hoje é bem parecido com Mariupol, que à época a parte da população estava confinada em Azovstal, que era aquela fábrica abandonada, e agora os ucranianos eles estão abrigados, assim, digamos, numa fábrica também de produtos químicos, chamada de Azot. E essa fábrica de produtos químicos talvez seja o último ponto de reduto de resistência mais forte dos ucranianos. Se a Rússia conseguir dominar, eu diria para vocês que é meio passo, né, meio caminho andado já para a dominação completa de Lugansk. E a China também, nos últimos momentos, telefonou Xi Jinping para o Putin e reforçou, lembrando que no início do ano, China e Rússia já tinham feito o acordo do século, estabelecimento, acordos militares, acordos econômicos, aumento de gasodutos, exportação de petróleo, gás e tal. E agora o Xi Jinping, ele deu o telefonema para reafirmar posições, falando que não vai sancionar os russos e que está cada vez mais próximo, inclusive com a proposta de defesa da soberania e da segurança da Rússia.
O que significa, segundo a China, defender a soberania e a segurança? Eu estou vendo isso muito mais como uma defesa militar do que meramente uma defesa econômica. Ou seja, novamente a bipolaridade se exacerbando, exagerando no mundo. E aí, galera, o que você pensa sobre os assuntos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.